Fala galera do canal, eu sou Rodolfo Dira aqui e agora vamos dar continuidade ao nosso curso de Introdução à Linguagem C. Hoje a gente vai começar a discutir um pouco sobre como funciona a compilação dos nossos programas em linguagem C. Ok? Eu vou pedir para quem não for inscrito no canal para se inscrever e ativar as notificações e para todo mundo deixar o like nesse vídeo. Também tem na descrição o link do nosso Apoia-se e você pode ser apoiador do canal Geofisicando por apenas R$ 5 por mês. Aqui eu criei um arquivo de exemplo, para a gente estudar um pouco sobre como funciona a compilação. No geral, os nossos códigos-fontes eles vão ter a extensão .c. Ok? Então está aqui exemplo.c. Vou abrir com o editor de textos VI, que é um editor de textos que funciona pelo terminal. Está aqui um exemplo bem simples, né, de um arquivo de um código-fonte em C. O que é um código-fonte? A gente vai escrever os nossos programas em um formato de texto, né? De um arquivo de texto com a extensão .c. Esse arquivo ele não é compreendido pelo computador. O computador só entende dígitos binários, só entende zeros e uns. Então é necessário que haja um programa, né, um software, que faça essa conversão do nosso arquivo de texto escrito em linguagem C para o executável, né, em formato que pode ser lido e executado pelo computador. Esse software que faz essa conversão é chamado de compilador. Também é necessário que esse software verifique se a gente não cometeu nenhum erro, né, ao escrever o nosso programa. Nenhum erro de sintaxe. Ou seja, verificar se a gente escreveu o nosso programa da maneira correta. E é para isso que serve o nosso compilador. Todo programa em C ele vai ter uma função main, né, uma função principal. Ok? E essa função principal ela vai ser o ponto de entrada do nosso programa, ou seja, onde ele vai iniciar a sua execução. Então aqui eu coloco int para indicar que essa função retorna um número inteiro, ou seja, que não tem parte decimal. A gente já vai entender o que é esse número inteiro. Eu vou ter a minha função main e aqui eu vou ter essa função com os parênteses. E dentro desses parênteses eu posso colocar os argumentos dessa função, ou seja, aqueles parâmetros que a função vai receber. Se eu coloco aqui void, eu estou indicando para o compilador que main não recebe nenhum argumento. Ok? E aqui eu inicializo a função abrindo chaves e fechando com chaves. Tudo que tiver entre essas chaves vai pertencer ao escopo dessa função main. Ok? Aqui eu coloquei o comando return e 0. Esse comando return é para retornar da função. E ela vai retornar com um determinado valor. Como ela retorna um inteiro, eu estou passando um número inteiro aqui, que no caso é 0. Todo comando em C ele precisa ser finalizado com ponto e vírgula. Né? Vocês já devem estar cientes disso. Né? E eu não posso esquecer de finalizar esse comando com ponto e vírgula. Então, vamos fazer a compilação e execução desse programa. Vou sair e salvar. Para fazer a compilação, eu chamo o GCC. O meu código-fonte, exemplo.c, passo a opção "-o", e escrevo o nome do meu arquivo executável. No caso, exemplo.x. Ok? Então, o ls está aqui, meu código-fonte, e meu arquivo executável recentemente gerado pelo compilador GCC. Eu posso executar ele com /, exemplo.x. Aí eu executei o meu arquivo executável. Percebam que ele não fez nada, não imprimiu nada para mim na tela. Porém, onde é que está aquele código de retorno que eu passei? Eu posso exibir ele no shell com o comando echo $dúvida. O $dúvida é uma variável do shell que ela retorna o status de retorno do último comando executado. Como o último comando executado foi a execução do meu programa, eu posso saber aquilo que foi retornado pelo meu programa utilizando o próprio echo $dúvida. Então ele exibiu para mim o código de retorno 0. Vamos voltar lá no nosso programa e vamos mudar esse código de retorno. Aqui eu vou colocar 2. Vou sair e salvar. Toda vez que eu fizer uma alteração no código-fonte do meu programa, para que aquela alteração tenha efeito, eu vou ter que recompilar o meu programa. Então gcc, exemplo.c, -o, exemplo.x. E aí eu posso executar o meu programa de novo. /, exemplo.x. Se eu for retornar o status de execução, echo $dúvida. Agora o status de execução é 2. Ok?
Ou seja, para que serve aquele return da minha função main? Serve para retornar o status de execução do meu programa. No geral, o 0 está associado à execução bem-sucedida. Então, se meu programa teve uma execução bem-sucedida, é interessante que eu retorne 0 para o usuário. Se não, se meu programa falhou, eu posso retornar um status de execução diferente de 0. Então, eu vou fazer return 2. Ou um número que tenha algum tipo de significado de status de retorno. E aí eu posso ter um outro programa monitorando a execução desse programa, sendo bem sucedida ou não. Ok? Então, para isso que serve aquele return da função main, aquele status de retorno da função main. Ok? Se eu tirar esse return, vamos ver o que a função main retorna por padrão. Então, vou abrir aqui GCC, vou executar e vou dar uma olhada no status de retorno. Por padrão, a minha função main ela já retorna 0. Ok? Então, ela sempre vai retornar um valor inteiro, como está definido lá no nosso código-fonte. Ok? Então, é assim que eu faço a compilação, é assim que funciona a compilação dos nossos programas em C, e é assim que eu mexo e utilizo o status de retorno para ter informação sobre a execução do programa, se ela foi bem sucedida ou não. Ok? Então, por essa aula é só, e até a próxima.